Então, é aquele negócio, né? Pressão alta pode causar doença renal, mas algumas doenças também podem propiciar a elevação da pressão arterial. Então, esses dois cenários. Sim. Pressão alta com exames alterados da função renal, vale a pena. Vai precisar do acompanhamento nefrológico depois? Não necessariamente, pode ser que sim ou não, mas a avaliação é sempre importante. Recentemente teve a liberação de dados como esses, né, que são alarmantes. Pensar que 50% da população já apresenta marcadores tanto de sobrepeso quanto obesidade propriamente dita. O quanto que essa doença ela está conectada com a hipertensão e o tratamento dessa doença beneficia concomitantemente o tratamento da hipertensão. Outro recado, medir a pressão arterial. Às vezes quem está ouvindo a gente não é hipertenso, mas tudo bem, você pode vir a ser hipertenso um dia, porque você está envelhecendo, todos nós estamos. Esse é um dos principais, se não o maior fator de risco. Outra coisa, você está acima do peso, meça a sua pressão arterial, mas se você não estiver, meça assim mesmo. Então acho que é outro grande recado. Medir a pressão arterial é algo que tem que fazer parte da nossa cultura, pelo menos uma vez por ano. Oi, pessoal! É um prazer receber vocês para mais um episódio do Hemodiálogos, o seu videocast favorito de saúde dos rins. Aqui a gente recebe quem entende para simplificar, descomplicar a nossa nefrologia. Eu sou Jéssica Marcelo, médica nefrologista, e vou te acompanhar nessa jornada. Todas as quintas-feiras a gente tem episódio novo no Spotify ou no YouTube. E claro, para não perder nenhuma novidade, você pode acompanhar a gente no @hemodiálogos. Bem, a pressão alta é uma condição muito comum e que, inclusive, pode causar lesão de vários órgãos. Ela é uma das causas principais relacionadas à insuficiência renal. E é claro que, como sendo, vai ser motivo de muita conversa boa por aqui. Está começando mais um Hemodiálogos. Pode parar de procurar. Você já encontrou o que você precisava. E hoje eu tenho o prazer de receber ela, que é a papisa da hipertensão nesse Brasil. Andréia Pio, tudo bem? Tudo bem, Jéssica, que alegria estar aqui com você, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu que fico muito lisonjeada. E para começar, eu queria que você falasse para mim quem é Andréia Pio e por que é o nome pra gente falar de hipertensão hoje. Puxa, obrigada pela sua consideração e pela menção. Bom, eu sou uma médica nefrologista, né? Nós somos médicas nefrologistas, mulheres médicas nefrologistas. Opa! Eu atualmente atuo no Hospital das Clínicas, né? Então já tenho uma longa trajetória no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Também sou professora do Centro Universitário São Camilo e tenho uma trajetória aí também de grande participação em sociedades médicas, né? Fiquei 4 anos na gestão da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Atualmente estou na gestão da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Então, talvez por isso há essa questão da visibilidade, mas eu me vejo como aquela médica nefrologista que é apaixonada por hipertensão e que atua muito dentro do contexto da assistência e também do ensino, né? Então, eu sou essa pessoa apaixonada pela nefrologia e pela hipertensão. Sou mãe da Mariana, que hoje tem 11 anos. Ai, que delícia! Sou uma pessoa, assim, que está muito feliz de estar aqui com você hoje. Ai, que bom! Eu também estou muito feliz de te receber e compactuar com você, com esse amor pela assistência, pelo dia a dia, pelo chão de fábrica, né? De Exatamente. viver a realidade dos pacientes. Verdade. Isso é muito bom. E também por isso, não só a visibilidade relacionada com as sociedades, mas também por isso, por ser essa pessoa que está na assistência e que, portanto, sabe muito bem traduzir a nossa linguagem médica, técnica, que às vezes é complicada para quem está do outro lado, para a gente facilitar o acompanhamento em saúde, né? Então, vamos começar com a bola lá no alto e trazendo algumas perguntas. A primeira, que não poderia deixar de ser, é: o que significa ter pressão alta? Ter pressão alta significa que aquela pressão daquele sangue que ela é ejetada pelo coração e passa ao longo da artéria, ela está mais elevada do que deveria. Aquela pressão que aquele sangue exerce na parede das artérias ao longo de todo o corpo, ela está mais elevada do que deveria. Isso causa lesão.
Então, o nosso organismo, fisiologicamente, o nosso do ser humano, como de todos os animais, cada um precisa ter um valor pressórico suficiente para suprir todos os órgãos. Só que a partir do momento que essa força com que a pressão do sangue exerce nas paredes das artérias, ela está mais alta do que deve, isso acaba, não fisiologicamente, fazendo com que haja lesão. Sim. E, no fim das contas, como é que a gente faz esse diagnóstico? Como que a gente descobre que a gente tem a tal falada hipertensão? Isso é tão importante, né? Esse tema é tão importante, inclusive sendo englobado dentro do contexto nefrológico, né? Do nosso contexto, porque o que acontece? Sem conscientização, sem a gente falar sobre isso, a pressão arterial não é medida. Nós estamos diante de uma doença que é a comorbidade mais prevalente, mais frequente no mundo, no Brasil e no mundo, e que passa por muitos e muitos anos totalmente assintomática. Então, quando que a gente considera um paciente realmente hipertenso? Pela última diretriz brasileira de hipertensão 2025, que também conversa muito bem com as outras diretrizes internacionais europeias, por exemplo, hipertenso é aquela pessoa que no consultório tem uma pressão arterial a partir de 140 de sistólica ou 90 de diastólica, é o famoso 14/9. A partir desse valor pressórico na consulta, a gente considera que a pessoa tem pressão alta. É importante que, a partir do momento que a pessoa meça a pressão e tem esse valor, que confirme depois em outra consulta. Então, essa é a primeira classificação do que significa hipertensão. Então, quer dizer que quem tem a pressão abaixo de 140/90 ou de 14/9 tem uma pressão arterial normal, aí é que complica um pouquinho a história. Porque a gente tem um valor intermediário. Então, a gente considera normal mesmo hoje quem tem uma pressão abaixo de 120/80, 12/8. A partir desse valor e abaixo de 140/90, ou seja, entre 12/8 e até 14/9, a gente considera o paciente que ele tem uma pressão arterial não tão normal, que é o pré-hipertenso. Sim. Qual que é a importância das diretrizes terem incorporado esse conceito? Qual a importância da gente falar sobre isso, já que a pessoa não é hipertensa, para a gente já colocar remédio? Não necessariamente. Na verdade, é para a gente chamar a atenção. Olha, tem alguma coisa que precisa melhorar aqui. O que é, sobretudo? Principalmente hábitos em relação à mudança de estilo de vida, né? E a gente, como em todo o cenário médico, de todas as especialidades, a gente precisa de uma atuação muito importante dos nossos colegas da área multiprofissional. Então, isso acaba envolvendo um conceito muito mais amplo de risco. E cada vez mais a gente está falando de risco na medicina, felizmente. Então, olha, eu estou com a pressão que eu estou considerado um pré-hipertenso, não é para criar um pânico desnecessário, mas é sim um alarme. Eu preciso ver o que eu posso fazer para não ter esse diagnóstico de hipertensão. E se eu tiver, eu já vou fazer o diagnóstico precoce. Então, isso implica em medidas mais frequentes da pressão arterial. Sim. A gente começou a falar muito de hipertensão nesses últimos meses, desde o lançamento da diretriz, e eu acho que houve um evento que foi marcante, que foi falar sobre a diretriz na bancada do Jornal Nacional. É verdade. Então, quando as pessoas começaram a ver que tinha essa classificação do pré-hipertenso, e 12/8 pode não ser apenas, né, olha, tá tudo certo. É claro que no primeiro momento gera um alarme, mas o mais importante é que gere ação nas pessoas de mudar o estilo de vida, de mudar a alimentação, de fazer atividade física e de agir contra esses fatores de risco que existem, né? Que tem alguns que são mutáveis e alguns outros que não são mutáveis. Bom, considerando aí os principais fatores de risco no nosso dia a dia, quais são? A gente tem um fator de risco, Jéssica, que a gente não consegue controlar muito, que é a questão do histórico familiar. Sim. Então, se a gente for ver hoje, nós temos a principal hipertensão que existe hoje é a hipertensão que a gente considera primária, né? Antigamente, essa hipertensão era chamada essencial. A gente ainda tem na literatura médica esse termo, essencial.
Só que ele não é um termo que a gente deve reforçar muito, por quê? Porque isso remonta da década de 50 ainda, quando naquela época, já que não existiam estudos para mostrar qual o prejuízo de um valor pressórico alto no organismo, era considerada uma pressão mais alta essencial para chegar o sangue em todos os órgãos. Sim. E aí foram estudando que, na verdade, pressões elevadas não eram importantes. Então, a hipertensão primária, ela tem um grande contribuidor aí de questões genéticas. Então, a gente sabe que se a pessoa tem pessoas na família que tiveram pressão alta, ela tem uma chance, sim, maior de ter pressão. Então, esse é um fator de risco que a gente já considera inerente. A outra coisa que é inerente é a idade. Então, quanto maior a idade, então, quanto mais a pessoa está ficando idosa, maior a chance dela vir a se tornar hipertensa. E isso é natural, porque a pressão alta está relacionado também ao enrijecimento das artérias. Então, a gente vai envelhecendo, as artérias também vão. Então, se a gente pega a população idosa hoje, acima de 65 anos, a gente sabe que mais de 80% tem pressão alta. Se a gente pega a faixa etária dos muito idosos, né, acima de 80, 90% tem pressão alta. Então, realmente é algo que a idade tem esse impacto também. Então, olha só como a gente está falando que é importante, né? Em algum momento da vida, vai ter aquele momento que a pessoa vai ter mais chance de realmente ser hipertensa. Outros fatores de risco, hábitos de vida, né? Então, a gente sabe que a nossa população, a população mundial, tá caminhando aí com hábitos muito ruins. Então, sedentarismo, exatamente, sedentarismo. Alimentação com ultraprocessados. Que, na verdade, é um desastre por conta da questão do sal, né? Então, a gente tem uma dieta hipersódica culturalmente. Então, a gente sabe que a gente tem que comer até 5 gramas de sal de cozinha, né, por dia. Mas a população brasileira come acima de 11 gramas. Em alguns países chega a superar isso, né? Então, em alguns países asiáticos, no Japão, a gente tem quase 15 gramas de consumo. Então, isso é um hábito, né? E outra coisa que a gente cada vez tem, infelizmente, falado, questões relativas ao estresse, né? Sim. Em relação à saúde mental. Então, a gente tem uma população hoje que está estressada e a gente não pode colocar um juízo de valor nisso, não pode julgar, porque realmente viver hoje, diante de tantas responsabilidades, pagando conta... Dorme mal, né? Não é fácil, junto com uma rotina estressante, até de hábitos relativos à questão de tudo, muita informação, muitas coisas que a gente tem que correr atrás. Então, é uma vida, para muitas pessoas, mais estressante. A gente tem a questão dos hábitos de vida relativa ao sal, sedentarismo, e são todos fatores que vão se somando a fatores de riscos adicionais em relação a essas condições que a gente já considera inerentes, né? Que é a questão do histórico familiar, né? E também da predisposição genética e também da idade, que aí não tem jeito. Isso realmente aumenta o risco da pessoa. A gente às vezes fica pensando, Andréia, porque nós somos nefrologistas, então nossa população de consultório, de ambulatório, já é uma população pré-selecionada. A gente está falando de uma doença extremamente prevalente na população. O diagnóstico, ele não deveria ser muito antes do nefrologista surgir na vida dessas pessoas? Exatamente. Então, daí é uma grande importância das diretrizes, né? Quando as diretrizes, elas são confeccionadas, né? Então, elas são pensadas muito em quem que a gente está chegando, né? E os nossos colegas do atendimento básico, da rede primária, né? Os clínicos, que são quem idealmente vão se encontrar com o paciente pela primeira vez em muitos cenários, né, de não complexidade, eles, na verdade, vão ter uma importância fundamental. Porque muitas vezes os exames, inclusive laboratoriais, vão estar completamente normais. Muitas vezes a pessoa não vai ter qualquer tipo de sintoma e a alteração vai estar na pressão arterial. Então, isso é fundamental. O que é o ideal? O que a gente sonha para o futuro? Que seja uma prática mesmo cultural. Sim. Medir a pressão arterial. Então, eu preciso medir a pressão arterial. Todo contato com o médico. De quanto tempo? Eu vi que está tudo ok, que não está dentro daqueles valores que o médico comentou para mim, que, olha, eu sou um pré-hipertenso, né? Mas a pressão está totalmente normal, está abaixo de 120 por 80, está abaixo de 12 por 9, deixa eu medir uma vez por ano. Sim. Então, a gente está naquela época do que não é mais o que era antigamente. Eu vou procurar um médico quando eu estou sentindo alguma coisa. Isso.
A gente tem que estar antes, né? Exatamente. Eu tô com alguma queixa? Não. A gente tem que estar presente antes no sentido, eu vou procurar um médico porque pode acontecer alguma coisa dentro de mim que eu não estou conseguindo perceber e eu preciso de ajuda. Então, acho que isso que você falou é perfeito. Medir a pressão arterial sem qualquer sintoma, né? Ela é fundamental. E detectado que está alterada, já vamos abordar. Inicialmente com medidas não medicamentosas, dependendo do valor, também com medicamentos. Então, isso é muito importante. A partir do momento que a gente já viu que tem hipertensão, é o mesmo cenário do diabetes, por exemplo, vamos fazer algumas avaliações laboratoriais também. Não, e a gente fala muito sobre isso, por quê? Quando eu tô lá na assistência, na atenção básica e faço esse diagnóstico da hipertensão, é muito frequente que o meu paciente seja encaminhado única e exclusivamente para o cardiologista. E aí, onde é que nós entramos nessa história? Eu acho isso uma pergunta tão importante. Você sabe que eu tenho um perfil? Ele se chama Nefrohipertensão, não sei se você conhece. Conheço, sigo, inclusive orienta todos que estão aí do outro lado a fazerem o mesmo, tá? Ele é muito voltado para profissionais de saúde e para colegas. E é muito interessante que o perfil de seguidores tem muitos nefrologistas, cardiologistas e endócrinos. E qual que foi o objetivo desse pensamento? Porque uma vez um aluno da faculdade de medicina tinha perguntado por que ele estava tendo aula de hipertensão também na nefrologia, quando ele já tinha tido hipertensão conversando com a cardiologia. Sim. E eu perguntei, antes de responder, eu perguntei o que ele tinha achado disso. Ele disse que achou maravilhoso, porque são visões distintas. Então, eu acho que esse pensamento da gente divulgar a hipertensão dentro do contexto nefrológico, eu acho que isso é uma missão do nefrologista. Sim. Por que ele é encaminhado para o cardiologista? Na verdade, num primeiro momento, o paciente hipertenso nem precisa do encaminhamento para o especialista, na minha opinião. Sim. O clínico, ele é altamente habilitado. Então, nós temos hoje uma formação clínica, né, muito boa no sentido de uma avaliação global de risco e de acompanhamento dos pacientes. A partir do momento em que o paciente é considerado hipertenso, quando que ele tem que ser encaminhado para o nefrologista, quando que ele tem que ser encaminhado para o cardiologista? Geralmente, quando já tem uma lesão de órgão-alvo. Então, o clínico, ele vai fazer a avaliação, né? Vamos pedir um fundo de olho, vamos pedir um eletro, um ecocardiograma, vamos pedir um exame da creatinina, um exame de urina. Estando alterados algum desses exames, vai conseguir nortear qual especialista que pode encaminhar. Então, o primeiro cenário de encaminhamento para a gente, né, para o nefrologista, é quando a gente tem esse binômio, hipertensão e alteração da função renal. O que acontece hoje é que não é encaminhado. Sim. Não é encaminhado. Então, a gente demora bastante para se encontrar com esse paciente, mesmo ele já tendo detectado aí alteração da função renal durante muito tempo, ou o que é pior, quando nem foi investigado isso. Então, esse é o primeiro cenário. O outro cenário, Jéssica, é o seguinte, é quando o paciente tem uma hipertensão de mais difícil controle. Então, acho que é isso que é muito importante a gente falar. Se o paciente está vendo que o clínico, né, colocou um medicamento, 2 medicamentos, 3 medicamentos e não controlou a pressão, isso precisa de uma avaliação mais cuidadosa. Porque podem ter algumas outras causas, além daquelas habituais de hipertensão primária, para causar aquela hipertensão. Então, além do cardiologista, que naturalmente ele é encaminhado, e a gente fica feliz com isso, o que a gente quer é uma avaliação em parceria. Para o nefrologista, vale a pena quando o paciente tem uma hipertensão arterial resistente. É aquela que a pressão não é controlada com 3 medicamentos. E ela continua alterada, né? Claro que se o paciente tomando o medicamento direitinho, se também a pressão foi confirmada fora do consultório, existem vários critérios que o profissional clínico, inclusive, ele é bem orientado pelas diretrizes nesse sentido. E é importante o nefrologista olhar para esse paciente. Porque, às vezes, o que acontece? Pode ter alguma questão renal envolvida na hipertensão que a gente consegue tratar. Então, é aquele negócio, né? Pressão alta pode causar doença renal, mas algumas doenças também podem propiciar a elevação da pressão arterial. Então, esses 2 cenários. Pressão alta com exames alterados da função renal, vale a pena. Vai precisar do acompanhamento nefrológico depois? Não necessariamente, pode ser que sim ou não, mas a avaliação é sempre importante. E também aquelas pressões mais difíceis de controlar.
E aí sim a gente merece uma avaliação, porque o rim está muito envolvido, né, dentro do conceito da hipertensão. Então é importante ter uma avaliação também nesse sentido. É aquela velha máxima, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Exatamente. Às vezes a gente fica se perguntando no contexto de um paciente com hipertensão e alteração da função do rim. Exatamente. E nesse lugar, né, nessa velha máxima, a gente para pensar um pouquinho sobre as causas secundárias. Então, a gente falou bastante de hipertensão primária, mas também temos as causas secundárias, que eu acho que é importante também da gente salientar quais são elas, as mais comuns, né? Assim, tem muitas. Mas, assim, quais são as mais comuns e também a importância do nefrologista nessa investigação, né? Exatamente. Então, assim, falando de causas e para o público-alvo que está assistindo a gente, né? De uma forma que todo mundo consiga entender o seguinte, como a gente tinha falado antes, a hipertensão primária, antigamente chamada de essencial, ela é aquela que existem vários fatores relacionados, né, e uma predisposição. Mas existem algumas situações que a gente chama de patológicas que podem fazer com que a pressão arterial aumente. Isso pode acontecer em quem já tem hipertensão primária e pode acontecer em quem não tem hipertensão. Isso que deve ser investigado. Então, quais são as mais frequentes? Olha só a importância do nefrologista. A mais frequente é a doença renal crônica. Então, a doença renal crônica, ela é tanto causada pela hipertensão, então nós temos ela no mundo, né, globalmente, como a segunda maior causa, perdendo só para o diabetes. Recentemente no Brasil, pelos dados também recentes da Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela era a primeira causa, passou para a segunda, mas junto com o diabetes são as duas maiores causas. Sim. Né? Além dessa situação da gente ter ela como causa, a doença renal crônica, a hipertensão como causa da doença renal crônica, a gente tem o contrário. A doença renal crônica, o que acontece? Ela altera toda a fisiopatologia de vários hormônios que a gente tem no organismo, de vários sistemas que a gente tem no organismo. Esses sistemas acabam desregulando vários mecanismos relacionados ao controle pressórico. Então, a doença renal crônica, ela eleva a pressão arterial de quem não é hipertenso. E ela também pode agravar a pressão arterial de quem já era hipertenso, causando o quê? A hipertensão resistente que a gente tinha falado. Sim. Além disso, causas endócrinas. Então, causas endócrinas, que aí a gente acaba entrando outro colega junto em algumas situações, que são os endocrinologistas, a gente tem algumas. Então, distúrbios da tireoide, eles são frequentes, né? Sim. Alterações relacionadas a glândulas que ficam em cima dos rins, as glândulas suprarrenais, a gente pode ter o que a gente chama de hiperaldosteronismo, é um excesso da produção de um hormônio que se chama aldosterona, é uma das causas mais frequentes. Sim. Nós temos também outras causas, como a gente pode mencionar, a apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono, ela é super subdiagnosticada, ou seja, ela muitas vezes ela está naquele indivíduo e ele nunca foi pensado nisso, nunca foi pensado nessa condição. Nunca leva em consideração, Nunca né? leva em consideração, porque veja como é que a gente pensa em apneia obstrutiva do sono. É quando a gente, na verdade, tem toda uma alteração fisiológica durante o sono, que a pressão fica elevada por conta de uma alteração respiratória. Quais são os sintomas da pessoa? Geralmente a pessoa acorda cansado, com sono não reparador, vai dormir, vai para o trabalho com sono. Vamos lá, quem hoje em dia não tem isso? Quem não boceja várias vezes no período da manhã? Olha a quantidade de pessoas que precisam acordar cedo à beça para pegar metrô, para poder pegar ônibus, para poder chegar no trabalho no horário. Já chega cansado, já chega... Então, são sintomas comuns. Outra coisa, geralmente, a maior parte desses pacientes roncam, mas a pessoa não sabe que ronca. Exato, ela está dormindo. Está dormindo. Então, às vezes, a gente tem esse diagnóstico por conta do familiar que mora aqui e reclama. Os maridos e as esposas têm muita importância nesse diagnóstico. Então, também é subdiagnosticado. Então, falar sobre isso é muito importante. Então, assim, resumindo, doença renal crônica é a causa mais frequente, repetindo, que pode tanto ser causada pela hipertensão, como pode potencializar os valores pressóricos e o paciente se tornar um hipertenso resistente, a apneia obstrutiva do sono e causas endócrinas que a gente tem, distúrbio de tireoide, que é hipertireoidismo, hiperparatireoidismo e também hiperaldosteronismo. Então, são essas as causas mais frequentes. A gente tem também a faixa etária pediátrica, que entram algumas outras alterações, mas falando em adulto, essas seriam as principais causas hoje, não só no Brasil, como no mundo. Então a gente tem sempre que colocar a nossa luzinha vermelha piscando, ou pelo menos a amarela, né? Quando a gente tem uma pressão alta que
mesmo com 3, 4 drogas, aí com drogas em dose otimizada, não responde. Pacientes que mudam o perfil de hipertensão também, né? Aquele que estava super controlado com 2 drogas e, de repente, passa a ter aumento de frequência, tendo que aumentar muito a dose da medicação, às vezes acrescentar a medicação de uma hora para outra. Então, são pacientes que a gente tem que olhar com carinho e pacientes com a faixa etária mais jovem também, que apresentam esses picos muito altos com idades muito pequenas, né? Então, a gente já teve até um caso aqui, né? Inclusive, se você tá aí, pode procurar na nossa timeline que você vai encontrar de uma paciente que veio contando essa história da jornada dela, que com 17 anos ela tinha picos hipertensivos e que as pessoas falavam assim, é o estresse da faculdade, é porque passou no vestibular, e as pessoas minimizavam essa situação, o que não é incomum, né? No contexto de hipertensão, a gente está falando isso de um dado da hipertensão secundária, mas é muito frequente as pessoas minimizarem, né? Faz uma medida esporádica, fala assim, mas isso é do estresse. E não leva isso para frente, né? Com certeza. Tem um também, Jéssica, que é importante mencionar, que na verdade a gente acaba colocando junto com doença renal, né? Então a gente tem a doença renal crônica, mas tem uma outra alteração renal, que eu não mencionei, que vale a pena a gente mencionar como uma das maiores causas, que é a hipertensão renovascular. Exatamente. Hipertensão renovascular, pessoal, é aquela pressão alta que acontece por o que a gente chama de estenose, entupimento das artérias renais, que acontece em diversas faixas etárias. Sim. Tanto em jovens, como cada vez mais nós temos, felizmente, idosos na população, né? Nossa população, cada vez a gente está tendo uma expectativa de vida mais alta. A aterosclerose é o principal fator relacionado à hipertensão renovascular. Então, também é uma outra causa muito importante, que inclusive é um dos carros-chefes do encaminhamento para o hipertensólogo, nefrologista, numa rede de maior complexidade, a hipertensão renovascular. Com certeza. E se a gente parar para pensar, das principais funções do rim é justamente limpar o sangue. Se o sangue não chega, ele não vai ser limpo. E isso já começa a deflagrar um processo de inflamação, de aumento das escórias e etc. E por aí vai. E tudo isso, no fim das contas, termina com o quê? Hipertensão. A gente tem que olhar, sim, eu acho que também é uma das causas que são subdiagnosticadas. Existem doenças genéticas, quando a gente fala de uma idade mais jovem, mas assim, uma doença que é extremamente prevalente é a aterosclerose, e a gente vai, mas é assim mesmo, com a idade todo mundo fica hipertenso, mas é um padrão de hipertensão muito diferente, né? Um padrão que chama atenção. Exatamente, a gente tem hoje, Jéssica, com certeza, pacientes que fazem diálise e que tinham hipertensão renovascular e não foram diagnosticadas, porque foram taxados como hipertensos primários. Então, é esse olhar que é necessário dentro do contexto nefrológico. Não taxar uma pessoa, ele é hipertenso, então está estressado e por isso que está. Não, você não tem pressão alta. Você está hipertenso, tem doença renal, é doença renal crônica da hipertensão. Está com a pressão muito alta, é porque não está tomando medicamento direito. Nós temos que parar de julgar. Nós temos que parar de taxar as pessoas dentro de definições, e a gente tem que passar a contemplar que, na verdade, precisamos diagnosticar melhor. Investigar. E que o nefrologista precisa estar antes no cuidado do paciente. Sim, alto grau de suspeição, né? Exatamente. Tá. A gente falou de como diagnosticar, a gente falou um pouco sobre o panorama mundial, falamos um pouco sobre fatores de risco. Mas quais são as principais complicações relacionadas com a hipertensão? Então, se a gente imagina que aquela pressão está sendo exercida de forma anormal na parede de todas as nossas artérias, das menorzinhas das arteríolas até as maiores, a gente já imagina que essas alterações, elas vão acometer também todos os órgãos do organismo. Então, é isso que a gente chama de lesões de órgãos-alvo. São lesões que vão acontecendo, na maior parte das vezes, de forma crônica, lentamente, mas algumas vezes agudamente também, quando a gente tem os quadros de hipertensão muito alta, de pressões muito elevadas, que a gente chama de hipertensão maligna. Então, que órgãos que a gente pode ter essas lesões? Se a gente for pensar no diabetes, né, Jéssica, que você sabe muito bem, é o mesmo cenário, né? Lesão no olho, na retina. Então, a gente precisa avaliar como é que está
digitar o olho, né, o fundo de olho daquele paciente quando a gente faz o diagnóstico de hipertensão. Antigamente a gente falava, precisa ter 10 anos de pressão alta para a gente precisar investigar. Hoje já não existe isso mais, porque não é uma doença sintomática. Então, Exato. às vezes, a pessoa fez o diagnóstico num determinado momento, mas já era hipertensa antes. Então, alteração do fundo de olho, alteração da retina visual, e o paciente não necessariamente vai ter alteração da visão, mas a gente precisa investigar sem sintoma. Alterações também cardíacas, né? Então, a gente tem uma hipertrofia, uma alteração do músculo cardíaco, porque ele está trabalhando sob uma pressão maior. Então, cronicamente, isso vai lesando. A gente tem alteração também das artérias propriamente ditas. Então, é um fator relacionado a propiciar e piorar o que a gente já falou, que você falou muito bem, da aterosclerose, né? E, além disso, os nossos rins. Então, a lesão de órgão-alvo do rim, ele acontece de diversas formas por conta da pressão alta. A gente tem lesão glomerular, né? Nossas estruturas preciosas no rim. A gente tem essas alterações porque a pressão, o que acontece? Alta, ela acaba alterando mecanismos que a gente tem fisiopatológicos de sistemas envolvidos, fazendo com que a pressão que tem dentro desse glomérulo fique mais alta. Essa pressão maior intraglomerular, ela vai, ao longo do tempo, sobrecarregando aquela função e piorando e causando aí esclerose, alterações também tubulares. Então, falando de uma forma para entender, são alterações importantes dentro do rim de estruturas nobres. Além disso, outras alterações que a gente pode ter do próprio interstício, alterações crônicas relacionadas também a lesões diretas hormonais. Então, são de várias formas que a gente tem de alteração do rim em relação à pressão alta, assim como os órgãos. Então, todos os órgãos do nosso organismo são machucados, mas o que a gente acaba variando mais e tendo esse norte, né, são os olhos, são o coração, são os rins e os vasos, de uma forma geral, que acabam aí deflagrando com quadros de aterosclerose. Sim. Essas lesões, elas têm... são muito típicas, mas no fim das contas a gente demora para vê-las. E talvez por isso seja tão importante a gente falar sobre fundo de olho. Porque é um exame pouco invasivo, quase que não invasivo, né? E que consegue dar diagnóstico, inclusive, das doenças arteriais, das doenças dos vasos do corpo inteiro, dos pequenos vasos. E que diretamente ou indiretamente está relacionado com as lesões que estão acontecendo no rim. E a gente consegue fazer todo esse diagnóstico sem precisar furar o paciente, sem precisar fazer uma biópsia. Então, mais uma especialidade que está conectada com a gente no cuidado do paciente hipertenso. Então, olha, já foi o médico de família, já foi o cardiologista, já foi o endócrino e agora os nossos colegas maravilhosos, os oftalmologistas. A gente está nessa questão, né? A medicina, né, Jéssica, ela foi sendo separada cada vez mais. Isso é natural, porque o conhecimento em cada especialidade, ele foi crescendo tanto... Virou um mundo, né? Virou um mundo que é necessário que tenha um especialista. E dentro do especialista, aqueles que têm uma expertise, que são aqueles que vão estudar profundamente aquela doença. Mas dentro de um conceito maior, essa união de especialidades é uma evolução. Porque a gente não precisa separar para conhecer. Então, hoje, o que a gente tem? Uma nova síndrome que se chama Síndrome Cardiovascular Renal Metabólica, que foi instituída em 2023 por uma sociedade, que é a American Heart Association, que é uma sociedade americana de cardiologia, onde o nefrologista, onde o rim apareceu também como protagonista. Olha que interessante, né? Que a gente ficava lá escondidinho no retroperitônio. Então, essa união de especialidades, ela é muito importante. Por quê? Porque a partir do momento que um especialista considera o outro importante também, e não fica aquele negócio, mandou pro cardio, não mandou pro nefro, não, você foi pro nefro e não mandou pro... Não, nós vamos juntos. O que acontece? Isso a gente acaba pressionando o setor público para que essas especialidades também sejam contempladas em vários cenários. Então, a gente sabe que a realidade hoje é que muitos pacientes não conseguem passar com muitos especialistas, que é o ideal, né? Então, falar sobre isso, da importância das diferentes especialidades junto do nefrologista, junto do paciente, é importante para que acabe fomentando vários cenários para incorporar os especialistas nas redes mais primárias também. Sim. Então, os olhos são os espelhos da alma, mas também são os espelhos do rim. Com certeza, da pressão arterial. Com certeza. Tá, e como você estava falando aí sobre essa interação
cardionefrologia. Eu já vi que, assim, na internet você pode procurar e você vai encontrar um monte de meme falando que nós somos inimigos mortais, que a gente se engalfinha nos bastidores do hospital, o que eu digo que é uma grandíssima mentira. Eu tenho muitos amigos cardiologistas e, inclusive, gosto de ter essas conversas enriquecedoras com eles sobre esses temas que as nossas especialidades estão conectadas. Mas, no mundo real, a gente sabe que tem essa rusgazinha. No fim das contas, no apagar das luzes, a gente tem, além de ter descoberto algumas medicações aí, né, recentes, nós descobrimos que as medicações agem para os dois sistemas, né, tanto para o sistema renal quanto para o sistema cardiovascular, de maneira super benéfica. E eu acho que quando a gente conecta essas especialidades, deu até uma força a mais para a gente poder liberar essas medicações aí para o uso no SUS, né? Eu acho que essa questão desses memes, que são cá para nós muito engraçados, na verdade, elas existem muito para o contexto, sobretudo, do que a gente fala de injúria renal aguda. Sim. E também daqueles critérios de diálise em pacientes quando estão internados e do manejo, por exemplo, do diurético, né? Do manejo do diurético. Do manejo do diurético. Nós vemos o diurético de uma forma um pouquinho diferente dos cardiologistas por uma questão de especialidade. Por Sim. Isso que é importante os dois, né? A gente muitas vezes vai prescrever mais, eles às vezes vão tirar, às vezes vai acontecer a outra situação. A própria visão sobre o momento da diálise também, sobretudo dentro de um contexto também de terapia intensiva. Então, é uma questão de diálogo, olha só, trazendo até para o tema aqui, né, de vocês, a questão de dialogar que é importante, mas esse meme, ele vai muito dentro de situações, sobretudo, de uma maior complexidade, de situações que você precisa agir, de relações à volemia, introdução de alguns tipos de antipertensivo, que a gente considera que não precisa tirar, o cardio às vezes tira e vice-versa. Então, são coisas naturais. Mas se a gente for pensar dentro de uma dimensão maior, eu acredito sim que essa visão de conjunta, ela está ganhando espaço e a questão é o trabalho conjunto. Nós temos que juntos trabalharmos para a gente estar junto com o paciente mais cedo. Eu acho que é isso. Com certeza. Bom, a gente falou um pouquinho, então, de complicações relacionadas e vamos falar da diretriz. Esse trabalho hercúleo, que assim, eu agradeço enormemente, porque a gente que trabalha diretamente com o paciente, é muito bom ter um material de qualidade para que a gente possa acessar e traduzir para você que está em casa, para você que está no dia a dia dos nossos ambulatórios, dos nossos consultórios, e que garante a qualidade de assistência que a gente vai administrar para os nossos pacientes. Em relação à diretriz, tem uma coisa que eu quero salientar muitíssimo, que eu achei lindo, achei de uma sensibilidade ímpar, que depois de tantos anos de diretriz, a gente teve um capítulo da diretriz totalmente dedicado à mulher. Fala para mim como que isso foi feito, como que foi construída essa ideia e o tanto que isso impacta no nosso dia a dia, né? Porque nós, mulheres, sabemos que muitas das vezes a gente vai mais à assistência de saúde, mas mesmo assim o diagnóstico da hipertensão demora, né? Você sabe que essa mesma reação que você teve de alegria, né, de satisfação, eu tive também. Quando a gente é convidado para participar de uma diretriz, você é convidado para participar de um capítulo específico e só depois de um determinado tempo que você tem noção daquela diretriz como um todo. Então, naturalmente, eu fiz parte de um capítulo de hipertensão e doenças associadas, onde tem doença renal crônica, diabetes, todo esse foi o capítulo que eu participei. Mas a partir do momento em que eu olhei, né, na revisão para todos os autores, né, que tinha esse capítulo específico da hipertensão na mulher, eu tive a mesma reação que você. Que demais! Eu queria estar nesse capítulo também. Mas veja bem, isso é muito importante, porque não é que elas não tenham sido, nós, né, não tenhamos sido contempladas antes na diretriz. Na verdade, estava tudo separadinho, né? Então, por que é importante ter um capítulo específico na mulher?
Primeiro, vamos combinar. Depois de uma idade, depois da menopausa, a mulher tem mais desfecho cardiovascular proporcionalmente do que um homem. Isso é muito importante a gente falar sobre isso. Por que isso acontece? Por questões hormonais. Então, falar sobre isso, falar sobre a importância da queda do estrogênio em relação ao enrijecimento arterial, em relação ao risco de comorbidades, em relação ao risco cardiovascular é muito importante. Falar da mulher em outro cenário da gestação. Sim. Então, falar da mulher na gestação, de que a pressão arterial ela precisa ser rigorosamente monitorada, e não só isso, exame de urina também. A gente pode ter hipertensão gestacional, a gente pode ter pré-eclâmpsia, né? A gente falar da mulher dentro desse contexto, o uso de anticoncepcional é a realidade, né? Sim. Então, mulheres que precisam usar anticoncepcional, a gente sabe que o anticoncepcional é um medicamento que pode elevar a pressão arterial. Antigamente elevava mais, hoje as cargas hormonais são muito pequenininhas. Ainda bem, né? Exatamente. Ainda bem, só que 5% das mulheres ainda pode ter elevação da pressão arterial por causa disso. Então, as mulheres foram sendo colocadas dentro de algo, num protagonismo de um capítulo. Não que os homens não sejam importantes, mas isso é só uma visão de que, olha, dentro de diversos cenários, a gente precisa ter esse cuidado. Existe uma especificidade, exatamente, né, relacionada às mulheres. E muito por conta do risco cardiovascular, sobretudo após a menopausa. E nós estamos, que a gente já falou hoje do envelhecimento populacional, a gente está numa era maravilhosa em relação à idade. A mulher antigamente de 60 anos, ela era olhada como alguém que ela, na verdade, ela não era tão produtiva. Ela era colocada sem qualquer tipo de protagonismo. Sim. Hoje nós temos celebridades na televisão que são consideradas musas, e olha a idade delas. E estão mostrando que não tem nada disso, né? Dessa questão de etarismo. Então, a partir do momento que nós temos isso, a gente sabe que a gente precisa proteger o coração das mulheres que também precisam viver não só mais, como bem. Exatamente. Sem lesão. Então, essa questão de como que eu vou abordar isso? Vale a pena a questão da terapia hormonal? Não vale? Qual é a mulher que eu preciso ter mais cuidado? Olha só, outra especialidade junto. Não é verdade? O ginecologista Com falando. certeza. Então, esse capítulo é muito bem-vindo. Eu acho que todas nós temos que celebrar. E ela simplesmente fez isso. Juntou vários momentos importantes da vida da mulher dentro do conceito maior da hipertensão. Sim. Eu percebo muito que nós mulheres frequentamos mais assistência em saúde, mas mesmo quando a gente fala em saúde primária, nós vamos para ginecologia, nós vamos para o cuidado, por exemplo, em fazer mamografia, ultrassom transvaginal. E no fim das contas, a gente esteve em uma consulta e perdeu a oportunidade de botar um aparelhinho ali e checar como é que estava a pressão dessa paciente. Então, às vezes, a gente mesmo estando em contato frequente, pelo menos uma vez por ano, numa assistência de saúde, numa unidade de saúde, às vezes esse diagnóstico da hipertensão também é postergado, mesmo estando lá. Então, mais uma especialidade que a gente tem que chamar para próximo de nós é o colega ginecologista, né? Para trazer também esse diagnóstico precoce. E quando a gente fala assim, a gente bate tanto na tecla, né? De diagnóstico precoce, diagnóstico precoce. Por que isso é importante? Isso muda desfecho? Com certeza. Então, o que a gente tem hoje, né, Jéssica? A gente tem um mundo que está evoluindo em diversos tipos de tecnologia. Nós temos uma inteligência artificial que cada vez tem sido implementada na prática médica, o que eu acho muito positivo, mas a gente sempre precisa ter o senso crítico até que ponto ela vai substituir alguns pontos importantes do exame clínico, né? A gente tem evoluções tecnológicas, evoluções de diversas áreas do conhecimento, de inovação, de pesquisa, em diversas áreas, em diversas profissões, né? E, ao mesmo tempo, nós temos aí a manutenção da maior causa de mortalidade no Brasil e no mundo, que é por causas cardiovasculares. Sim. E isso está muito relacionado aos dois maiores fatores de risco, que são a pressão alta e o diabetes. E está relacionado também ao que está acontecendo com a população, que é aquilo que a gente já falou no início da nossa conversa, do nosso diálogo. Isso. Que é a questão da gente ter uma população muito estressada, uma população sedentária, que tem maus hábitos de vida, que está se alimentando mal. Mais de 50% dentro do conceito aí de obesidade, de sobrepeso juntos, né? Então, isso é muito importante a gente ter essa questão. Então, quando a gente faz o diagnóstico de um dos principais fatores de risco
para a mortalidade cardiovascular, a gente está falando em risco. E falar de risco hoje é aquela coisa que a gente pensa, eu não quero que essa pessoa viva só mais. Já que ela pode ser produtiva, já que ela pode estar, sim, na liderança, contribuir com determinada profissão, ela não precisa daquele julgamento de que ela está mais velha, a gente não quer que ela viva mais, a gente quer que ela viva mais e melhor. E essa é a nossa visão como médicos hoje. Então, para isso, a gente tem que falar de risco. Como que essa pessoa vai estar daqui a 5, 10 anos? O que eu preciso proteger nessa pessoa para ela estar bem? Então, acho que é esse que é o conceito da gente fazer a avaliação, medir a pressão arterial, todos os profissionais, as crianças, tem muitas crianças, adolescentes que nunca mediram a pressão arterial, não pode acontecer isso. Dentro de uma prevalência tão alta de obesidade infantil que a gente tem hoje. Sim. Né? Então, medir a pressão, a gente que é nefrologista, né, a gente fala, vamos reforçar, a gente tá gravando esse episódio em março, né, que é o mês do Dia Mundial do Rim, reforçar o que custa fazer um exame de uma creatinina no sangue para a gente calcular a taxa de filtração glomerular, o que custa a gente ter um exame de urina para a gente ver se está tendo proteinúria. Sim. São exames tão baratos, tão simples, assim como também outro tipo de avaliação de um açúcar no sangue, da glicose, exames que são básicos para que a gente evite custo para o sistema muito alto depois e também custo de vida, da forma de vida dos pacientes. Exatamente. Você levantou uma pauta que é bastante relevante, principalmente tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento do paciente hipertenso, que é a obesidade. E o tanto que essa doença, que também é uma doença, essa doença tem estado prevalente na população mundial. Então, a gente recentemente teve a liberação de dados como esses, né, que são alarmantes. Pensar que 50% da população já apresenta marcadores tanto de sobrepeso quanto obesidade propriamente dita. O quanto que essa doença ela está conectada com a hipertensão e o tratamento dessa doença beneficia concomitantemente o tratamento da hipertensão? Essa sua pergunta é muito importante, que a gente retoma aquela questão que a gente já tinha conversado, do não julgamento. Então, acho que hoje, uma pessoa que está acima do peso, dentro do conceito, inclusive, de obesidade, que chega para o médico e o médico já fala, olha, você tem que ver o que você está comendo, você tem que... Olha, às vezes a pessoa está comendo aquilo que na realidade dela está sendo possível. Então, se a gente vai ver alguns cenários, eu estava pensando outro dia em que eu tive que optar por uma alimentação e eu estava vendo que tinha 2 opções de alimentação. Uma coxinha estava custando R$8 e uma salada que vinha com franguinho estava custando R$35. Vamos combinar que para uma população se programar para poder comer, se a pessoa trabalhar naquele local onde eu estava todos os dias, vamos combinar que não é a realidade de muita gente. Exatamente. É claro que a gente consegue se preparar, consegue preparar a alimentação, gerenciar e dar importância para isso. É possível melhorar muito do que é hoje. Sim. Né? Que os nutricionistas falam, vamos desempacotar menos, né? Isso. Né? E vamos descascar mais. Isso é muito importante, esse conceito. Mas é todo um cenário que a gente vive hoje que propicia uma obesidade. Essa é a realidade. Então, o não julgamento do médico em relação a isso é a coisa mais importante que pode começar. E a outra coisa é o paciente se ver nessa situação. Eu estou nessa realidade. Então, de que forma isso me afeta? Às vezes não vai afetar de um determinado momento, mas de uma determinada forma, mas pode afetar de outra. Dentro do conceito de hipertensão, sim, é uma relação muito importante. Então, hoje, desde 2020, na verdade, a gente tem incorporado na diretriz brasileira a obesidade como uma causa secundária da hipertensão. Por que eu não falei especificamente dentro daquelas maiores causas de hipertensão secundária? Porque em muitos cenários isso ainda é confuso. Porque muitas pessoas que estão obesas e têm outros problemas de saúde ainda não estão hipertensas e ficam tranquilas. Mas é um fator de risco. Tá? Da mesma maneira que a gente tem que falar o seguinte, aquele exemplo excelente que você falou. De repente, uma mulher jovem que
que está tudo ok, nunca vai imaginar em medir a pressão arterial. Porque, poxa, eu estou dentro do peso adequado, eu faço uma atividade física, pessoal. Isso, o contrário também acontece. Medir a pressão arterial é importante, inclusive, para quem não tem obesidade. Então, sim, a obesidade é uma doença inflamatória que causa um aumento da pressão arterial por alterações de sistemas importantes envolvidos com a pressão arterial e também por toda uma alteração do manejo do sódio, do sal do nosso organismo, como também o contrário acontece. Pessoas que não são obesas, pessoas que não são sedentárias, pessoas que estão dentro de um índice de massa corporal ok, a gente pode aí ter hipertensão relacionada por questões, como a gente falou, idade, relacionadas a familiar e também causas secundárias. Então, essas duas realidades acontecem. Aconteceu um episódio interessante no ano passado, em que nós da Sociedade Brasileira de Hipertensão, a gente tem a campanha de prevenção do combate à hipertensão anualmente. Eu estava no prédio da Fiesp, junto com todo um time multiprofissional, inclusive quem coordena a campanha, a Grácia, ela é uma enfermeira, então a gente tem essa parceria muito grande dentro dessa campanha. Toda vez que a pressão está elevada, eles me chamam ou chamam outro colega que está presente. Sim. Então a gente precisa orientar. Então é um momento de triagem, não serve para diagnóstico, e a gente vê que está alterado e encaminha para que o paciente possa ser avaliado com calma por um médico. Sim. O que acontece? Teve uma situação muito interessante em que a paciente afirmou, a pessoa que estava aí na Paulista passeando no fim de semana, ela falou, não, o aparelho está errado. Porque olha só, eu pratico atividade física todos os dias, eu não estou acima do peso, eu me cuido, eu não como sal. Então, vocês têm que ver o aparelho de vocês. E é um aparelho que a gente tem certeza, está calibrado. Pode acontecer, daquele momento ela ter ficado nervosa e a gente falar síndrome do avental branco, né? E aquele momento, realmente a pressão dela está falsamente elevada? Pode. Mas pelo valor pressórico naquele momento, a chance era muito maior dela estar realmente com diagnóstico de hipertensão. E tanto que eu fiz a pergunta para ela, você já tinha medido a pressão alguma vez? Ela não, já, tem uns 5 anos mais ou menos, o médico tinha falado realmente que era para eu medir de novo, que estava um pouco elevada. Mas eu não Só medi. que eu não estava sentindo nada. Então, nesse momento, se eu estivesse no consultório, não ali naquele local, eu poderia ter o diagnóstico dela de hipertensão que ela já mediu no outro momento. Então, olha a mensagem. Ela ficou chateada, ela teve negação, ela falou que o aparelho estava errado. Tudo isso pode acontecer. Mas qual que é o mais fácil de fazer? Meça a pressão. Simples, Qual é né? o problema de medir a pressão? Vai no médico, né? Faz um check-up dos exames para ver como é que tá. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que deixar hoje aqui. Independente de obesidade, independente de um fator de risco estabelecido, meça a pressão. Isso é muito importante, pelo menos uma vez por ano, né? Sim. As doenças silenciosas, elas vão acontecendo a despeito de você não procurar, né? Exatamente. Então, você tá ali vivendo sua vida. Às vezes, você pode realmente ter um hábito de vida até ok, né? Faz atividade física, come bem, etc. Mas ela tá ali porque não é só isso. O estilo de vida tem um impacto? Tem. Mas não é só ele. Exatamente. Tem os fatores genéticos que a gente já falou, tem todas as questões relacionadas como fatores de risco. E se tudo isso acontecer, mesmo você tendo uma vida relativamente saudável, você pode sim desenvolver hipertensão. E por isso que é tão importante fazer a aferição aí de maneira... vamos lá pelo menos uma vez por ano dar uma olhadinha, né? Exatamente. Não custa nada, não arranca pedaço, não dói. Exatamente. E é tão importante, né? Tão importante. É uma importante. informação que muda o jogo e muda a qualidade de vida das pessoas. Exatamente. Bom, Doenças assintomáticas, né? doenças assintomáticas. Como é o caso da nossa doença renal crônica, né? Sim. 10% da população, um pouquinho mais, tem doença renal crônica. A maior parte das pessoas nunca sentiu nada, né? Não sente, Exatamente. exato. E aí vai descobrir numa situação, por exemplo, em que você faz uma aferição de um exame, que é a nossa maravilhosa, querida creatinina, e aí você vê de uma maneira assim, descobrir uma doença avançada. Exatamente. Né? Então, realmente é importante a gente fazer aí, dar uma olhadinha nos exames e no exame físico de tempos em tempos. Bom, agora a gente vai para uma parte que eu adoro, que é a parte das perguntas do povo aí de casa, viu? Então, quando eu falo para vocês mandarem perguntas, pode escrever aqui embaixo, ou pode mandar no direct também, no @hemodiálogos, que a gente sempre responde. Então, agora, vamos lá. Bom, pressão alta tem cura ou é para a vida toda?
A maior parte das pressões altas não tem cura, pessoal. E nós precisamos trabalhar isso dentro do conceito de doença. Se você fez o diagnóstico de pressão alta, pode ser que aqueles fatores de risco que a gente mencionou ainda dê tempo de melhorar e curar. Mas muitas vezes, o próprio fato da pessoa envelhecer, essa pressão pode vir a elevar de novo depois de controlado naquele momento. Sim. O que é muito frequente é que a gente já tinha falado, quem tem um peso muito elevado e reduziu, pode vir a ser controlado e a pressão arterial ficar normal. Tá? Então, esses cenários, quando a gente tem fatores de risco e alguns fatores secundários muito importantes, causas secundárias, como a própria obesidade, pode sim ter aí uma resolução completa da pressão arterial alta. Só que determinado tempo, depois de um determinado tempo, isso fica mais difícil de ser curado. Então, o que a gente tem hoje? A maior parte das pressões altas, quando diagnosticadas, a gente não consegue controlar como a gente gostaria, dentro das metas que a gente gostaria. Mas em alguns grupos, sim, quando os fatores de risco eles são muito importantes naquela pessoa, grandes perdas de peso, mudanças do hábito de vida muito grandes, sim, a gente consegue tirar remédio da pressão do paciente. O que é muito importante de mensagem olha só o que a gente fala novamente da avaliação da pressão arterial. Então, reavaliar, tomar os medicamentos corretos e, se for possível, os medicamentos vão ser retirados. Mas, para aqueles pacientes que a gente vai continuar com esse diagnóstico, vamos tomar o remédio direitinho, lembrar que não vai ter sintoma também. E aquele remédio, se a meta dentro que o médico estabeleceu está sendo alcançada, não vai ter lesão no olho, não vai ter lesão no coração, não vai ter lesão no rim. Então, isso que é muito importante, a gente precisa tratar para não ter as lesões, que é o nosso objetivo maior. Com certeza. Então, nesse ponto, eu vou reforçar ainda, eu sou aquela chatinha que faço aquela lista, peço pro paciente para ele dissertar a lista de remédios que ele tá usando, porque vocês acham que engana a gente, né? Acontece muito isso, né? Eu tô tomando sim, doutora. Aí você pergunta, qual é o remédio? Então, assim, a adesão é uma forma de cuidado, de autocuidado. A adesão é autocuidado. Então, não basta que eu faça a prescrição correta da medicação, que a doutora Andréia faça a prescrição correta da medicação, porque quando vai para casa, se esquece de tomar, se toma fora do horário, se, não, a minha pressão estava boa hoje, eu não vou tomar não. Eu vou sair, vou fazer, vou comer isso, vou comer aquilo, vou beber isso, vou beber aquilo, não vou tomar o remédio não. Se esses eventos acontecem, a chance da gente conseguir controlar e da gente conseguir evitar picos hipertensivos que vão, em última análise, levar a complicações de longo prazo, ela diminui bastante. Então, não basta que eu faça uma prescrição boa de medicações. Eu preciso que você tenha adesão, certo? Bom, e agora mais uma pergunta. Qual é o valor de pressão considerado perigoso? Essa pergunta é capciosa. Exatamente. E que tem uma dupla resposta. Exato. A gente tem que pensar perigoso a curto prazo, naquele momento, como perigoso para o futuro. Que faz todo sentido nesse diálogo que a gente está tendo hoje. Isso. Então, perigoso para a sua vida é a pressão ficar acima de 140/90. A partir de 140/90 ou 14/9. Para pessoas que já têm lesão cardíaca, para os pacientes que já têm doença renal, para pacientes que já têm o que a gente chama de alto risco cardiovascular, diabetes, acaba sendo perigoso ficar com a pressão acima de 130/80, 13/8. Essa é a meta. Mas isso, pessoal, é perigoso a médio e longo prazo. Perigoso para ter doença cardiovascular pior, para piorar a função renal. Agudamente, eu preciso fazer alguma coisa agora, tá? A gente considera uma pressão sistólica acima de 180, a partir de 180, 18, tá? E a gente também tem que prestar atenção na diastólica, acima de 110, que é o 11, que geralmente o médico fala. Quando o paciente está com esse valor, então vamos colocar 190/120, 19/12, dentro de um contexto de atendimento, a gente não vai liberar esse paciente naquele momento, a gente vai orientar, vai dar o remedinho se ele não tiver sintoma, vai observar para ele estar com a pressão um pouco mais controlada para liberar e vamos precisar tratar adequadamente. Então é isso. A curto prazo, assusta mais aquela pressão sistólica acima de 180, né, acima de 18, e a diastólica acima de 110 ou 11, mas cronicamente, pessoal, a pressão precisa estar controlada pelo menos abaixo de 140/90. É isso aí. Bom, então,
apesar da resposta inicial ser depende, calma que tem 2 respostas aí, eu acho que ela foi muito bem respondida. Então, se for numa situação aguda, a gente pensa em 18/11. Exatamente. Se for numa situação crônica, a gente quer pressão menor que 14/9. E se for diabético, ou seja, que já tem outros riscos de doença cardiovascular, a gente prefere um 13/8. Que já está incorporado na diretriz brasileira, que está incorporado na diretriz americana, na diretriz europeia, canadense, todas as diretrizes no mundo incorporaram essa meta para os pacientes. Pronto, gente, então não tem dúvida. Agora a gente já traduziu por português, aliás, melhor, por português, claro. Exatamente. Não é mesmo? Uhum. A língua enrolou, mas a pressão não. Exatamente. Vamos lá. A próxima pergunta. Essa é muito boa porque eu ouço com frequência. É a seguinte: estresse pode causar pressão alta ou só a piora? Olha, essas alterações relativas ao estresse crônico, sim. Né? Porque o estresse está muito relacionado ao hormônio chamado cortisol, né? Que por sua vez está relacionado a diversos outros hormônios, a diversos outros sistemas que estão inerentemente envolvidos no aumento da pressão arterial. Se uma pessoa se estressa muito num determinado momento, ela ficou muito nervosa, não é recomendável que a gente faça o diagnóstico de hipertensão naquele momento medindo aquela pressão. Sim. É o mesmo cenário de se a pessoa está com dor, tá? Então, isso é muito importante a gente diferenciar. Mas se a pessoa, cronicamente, vive aquele estresse, isso sim pode ser um daqueles fatores de risco que a gente mencionou. É algo a mais naquele pacote, geralmente quando a pessoa já tem uma predisposição genética. Tá? Então, o que é importante? É muito frequente na prática clínica, você sabe, né, Jéssica? O paciente fala assim, não, eu não vou tomar esse remédio agora, doutora, eu não preciso começar o tratamento para pressão, porque eu estou vivendo um momento complicado na minha vida. Da minha parte como médica, eu tenho que entender e reconhecer que é um momento complicado. E isso realmente ele está falando é verdade. Ele pode melhorar esse momento complicado. O que eu não posso deixar? Que a pressão fique elevada. Exato. Então, se ele não consegue se manter com uma pressão controlada, ou melhor, o organismo dele não consegue se manter com uma pressão arterial, com esse hábito, com esses hábitos e com essa condição emocional que ele tem, eu preciso tratar isso. Sim. No final das contas, a gente tem que reduzir a pressão. Então, sim, estresse está relacionado, mas geralmente ele vai ser suficiente para alterar cronicamente e sustentadamente a pressão arterial quando a pessoa também tem outros fatores de riscos relacionados. E a gente não pode simplesmente botar na conta do estresse e fingir que não tá vendo aí uns 16, 17, 18 de sistólica. Exatamente. E falar assim, não, isso é tudo por conta do estresse. Não, a gente trata a pressão e a gente trata a situação estressante. Exatamente. E, de repente, depois passado esse momento, pode ser que a gente até possa diminuir o aporte medicamentoso, mas vamos lá, calma, né? Primeiro a gente tem que tirar do pico hipertensivo. E que é importante, né? Cada vez tem se falado mais de saúde mental. Sim. O ano passado, a American Heart Association, a Sociedade Americana, né, de Cardiologia, ela inclusive publicou um posicionamento específico de saúde mental e de doença cardiovascular por causa disso. Então, não é que a gente esteja falando, não é importante essa condição de vida que você está tendo agora, e por isso eu estou falando em remédio. Tudo é remédio? Não. São as duas coisas juntas, nós não precisamos subtrair. Se a gente subtrai a importância de uma pressão que está elevada, ou da saúde mental, que é a importância de manejar, qualquer subtração vai somar risco ao paciente. Sim. Muito bem. Bom, próxima pergunta. Jovens podem ter hipertensão? Sim, e isso é alarmante, né? A gente tem muitos pacientes que a gente acaba acompanhando aí já, às vezes, com doença renal, que estão com 30 anos, 35 anos, e que já têm a pressão elevada desde uma faixa etária ainda mais jovem do que essa, né? E nunca tiveram a sua pressão arterial medida. Então, hoje nós temos um cenário, relembrando da faixa etária das crianças, nós temos aí uma prevalência muito alta de obesidade infantil. Em relação aos adolescentes também, inclusive a questão de sedentarismo, de má alimentação, tudo isso está relacionado. Mas não só relacionado a isso, fatores de hipertensão secundária também. Então, tem questões secundárias que podem gerar hipertensão nos pacientes mais jovens. Alterações hormonais, alterações renais que nunca foram diagnosticadas e que, às vezes, a pressão alta é o sinal. Tem alguma coisa acontecendo com aquele adolescente, tem acontecendo alguma coisa
acontecendo com aquele adulto jovem. E a pressão é um sinal de que a gente possa investigar isso. Então, medir a pressão arterial, o que antigamente a gente recomendava fortemente, a partir dos 40 anos, hoje não. Meça a pressão arterial pelo menos uma vez por ano, porque pode acontecer, inclusive, em faixa etárias mais jovens. E aí a gente tem que investigar causas secundárias. Não precisa necessariamente, quanto mais jovem é a pessoa, maior a chance de ter uma hipertensão secundária, que potencialmente uma causa que a gente consiga tratar. Sim. Não necessariamente o paciente precisa ser hipertenso resistente. Não necessariamente precisa ter um sintoma. A gente vai procurar essas outras coisinhas que podem alterá-las para ver se precisa tratar de alguma coisa e às vezes até reverter essa pressão alta. Tá, muito bem. Bom, pressão alta do jaleco branco. Ela existe. O que é? Exatamente. Meus pacientes até implicam comigo, porque eu gosto muito, às vezes, de atender sem jaleco, e eles falam que é por causa disso. Que eles já sabem direitinho que muitos deles têm o diagnóstico, não de hipertensão do avental branco, de efeito do avental branco, eu vou explicar a diferença. Sim. Hipertensão do jaleco branco, hipertensão do avental branco, dependendo de onde a pessoa está ouvindo da gente, né, da região do nosso grande e maravilhoso país, é o quê? É quando a pessoa tem a pressão normal fora do consultório, chega na consulta, a pressão está maior ou igual a 140/90. Isso acontece com mais de 20% da população. Então, ela existe. A pessoa não tem culpa. Está relacionado, geralmente, à ansiedade. Alguns estudos mostram isso. Sim. Mas acontece. Fazer o quê? Fazer o quê? Medir a pressão arterial frequentemente. Porque tem trabalhos mostrando que quem tem hipertensão do avental branco, ou seja, a pressão não está controlada só na presença do médico ou profissional de saúde, tem uma chance maior de se tornar hipertenso. Sim. Então, para esse paciente, o que a gente fala? Você não precisa de remédio, tá tudo ok, mas olha, meça a sua pressão mais regularmente. Meça a cada 6 meses. Não consegue? Vai medir uma vez por ano? Tudo bem, mas meça a pressão. Novamente, a importância da medida da pressão arterial. O efeito do avental branco é diferente. É quando o paciente já é hipertenso e a pressão na consulta aumenta mais ainda. Isso é importante. Por quê? Porque muitas vezes o médico vai colocar um remédio a mais. Vai associar a medicação. Quando é, de repente, um idoso frágil, por exemplo, pode ser perigoso. Está atravessando uma rua, pode realmente desmaiar. Ter um episódio de hipotensão. Ter um acidente doméstico, ter queda, né? Então, é muito importante que cada vez mais, nesses pacientes que têm a pressão mais elevada, também se meça a pressão fora da consulta, mas não o paciente sozinho. A gente tem aí algumas medidas de medida da pressão, como a gente fala, MAPA, né, de 24 horas, medida residencial da pressão arterial, ambas, inclusive, incorporadas no SUS, né? Que a gente vai solicitar nesses momentos, quando a gente está suspeitando de que a gente não precisa colocar medicamento para aquele paciente a mais, o que ele já está tomando, e que a gente precisa confirmar com a pressão fora do consultório. Sim, eu sou muito fã da medida domiciliar de pressão e da MAPA, obviamente, mas às vezes por condições, assim, de logística mesmo, às vezes, né, quando a gente está atendendo ambulatório, às vezes a demanda é muito grande, eu sempre oriento meus pacientes a fazerem essa medida domiciliar e a levarem em todas as consultas, justamente por isso, porque é muito frequente o paciente estar com a pressão mais alta no ambiente do consultório e a gente, desavisado, fala assim, olha, essa pressão tá muito alta, tá usando essas e essas, tá usando direitinho a medicação? Tá? Então, a gente tem que mexer. E, às vezes, quando a gente compara com a aferição feita em casa, a gente tem uma agradável surpresa de que talvez não seja bem isso, né? De que talvez a gente tenha que segurar um pouquinho a mão, porque nós estamos diante de um efeito do jaleco branco. Exatamente. Ok. E o que a atenção básica, o postinho de saúde, pode fazer para evitar as complicações? Então, muito bem. A gente tem aí a questão da medida padronizada da pressão, né? Que a gente já tem, infelizmente, o sistema de saúde que já predispõe isso, né? Com aparelhos adequados, profissionais habilitados para essa medida. O importante é o acesso da pessoa conseguir medir a pressão arterial. Nossos times aí de técnicos de enfermagem, supervisionados pelas enfermeiras que estão presentes nesses locais, eles realmente são muito bons nessa avaliação. Então, quanto a isso, a gente já tem algo no time que está ganhando. O que a gente precisa fazer além disso? É na questão de, a partir do momento que foi feito aquele diagnóstico, passar com o médico, né? E o médico realmente confirmar o diagnóstico de hipertensão e não retardar o tratamento. Sim. Então, na rede básica, o que nós temos é um índice muito grande de subtratamento de pacientes que não são tratados adequadamente.
Então, o paciente vai lá, toma um remedinho e depois de 2 anos volta porque conseguiu renovar a receita, consegue aquele medicamento na farmácia, ou então vai na farmácia popular e acaba não reavaliando se precisa ajustar aquele medicamento ou não. Isso não é só no Brasil. 30% do mundo, dos pacientes hipertensos, 30% dos hipertensos estão com a pressão não devidamente controlada. Isso é alarmante. Então, a nível básico, a partir do momento que foi feito o diagnóstico, manter o acompanhamento regular. Sim. E aí, nesse acompanhamento regular, fazer o controle da pressão arterial e ajustar os remédios quando forem necessários. Além disso, exames simples. Sim. Então, junto com a avaliação da pressão arterial, a gente precisa, de tempos em tempos, fazer a avaliação daquilo que a gente falou, em relação a lesões de órgão-alvo e também do que a gente chama de síndrome metabólica, né? Colesterol, a parte da glicose, isso precisa ser avaliado também. Sim. E sempre focar bastante nessa questão da lesão de órgão-alvo. Então, bora lá fazer a nossa maravilhosa urina amostra, fazer nossa relação albumina-creatinina, fazer nossa creatinina no sangue, né? De tempos em tempos é necessário que se faça. E, claro, a avaliação dos outros órgãos-alvos também, né, gente? Não é só porque eu tô puxando sardinha pro rim, não. Então, o fundo de olho continua sendo muito importante e a avaliação cardiológica. E a gente pega muitos pacientes, sobretudo numa rede de maior complexidade, pacientes que são encaminhados por nefrologista, com hipertensão já de muito difícil controle, e a gente vai examinar todo aquele histórico do paciente, pegar aquela quantidade de exames. Uma pastinha, né? Geralmente a gente conta com um time para analisar. O que acontece? A gente procura 1 vez, 2 vezes, com exames, assim, estratosféricos, e não tem o exame de urina. Pois é. Não é verdade? Então, isso é muito importante a gente falar, que se pede pouco exame de urina para avaliação de albuminúria, de microalbuminúria, relação à albumina-creatina. Isso realmente precisa ser mais difundido, com certeza. Porque é um exame simples e barato e que muda muito a vida das pessoas. Melhora a qualidade de vida e melhora a qualidade da assistência que você vai estar oferecendo para o seu paciente. Então, assim, a gente tem que ter esse pensamento, né? A gente fala assim, nossa, mas políticas públicas de saúde são feitas assim. Então, a gente tem que ter exames que são baratos, mas que me dão muita informação e que garante que eu consiga dar uma assistência para o meu paciente, que ela seja de qualidade. Exatamente. Olha, é sempre assim, né, gente? Quando eu tô engatando aqui, que eu tô curtindo o que eu tô falando, o tempo acaba, né? Mas eu tive o prazer incrível, gigante de receber essa pessoa que pra mim é muito importante. Ela nem sabe disso, tá? Mas pra mim ela é muito importante porque ela está em todas as coisas que eu leio, as coisas, minha mesinha de cabeceira, ela já estava lá há muito tempo. Assídua frequentadora da minha mesinha de cabeceira. E eu queria agora que você tivesse a oportunidade de falar, dar o seu recadinho para quem tá do outro lado, tá? Dizer o que é a hipertensão, o quanto que ela é importante e dar aquelas liçõezinhas para casa, né? A oportunidade para você falar com quem tá lá. Olha, eu queria dizer que eu fico muito feliz e honrada de estar aqui. Fico muito feliz de ter te conhecido pessoalmente. Você é uma mulher nesse papel aqui de protagonismo da comunicação, falando com pessoas e divulgando uma especialidade tão difícil. As pessoas não sabem nem o que é nefrologia. Então, talvez você também não tenha noção da dimensão, da importância que você tem nesse sentido. Então, eu fico muito feliz da gente dividir, então, essa importância aqui hoje. Muito obrigada. As minhas mensagens são o seguinte: nefrologista e hipertensão arterial. Tudo a ver. Então, isso é muito importante. Cardiologistas são realmente especialistas que são indicados em diversos cenários do paciente hipertenso. Mas pressão alta com alteração da função renal, pressão alta com alteração do exame urinário, pressão alta com histórico na família de doença renal e pressões muito elevadas que não estão sendo resolvidas com 3 medicamentos, inclusive, precisam da avaliação de um nefrologista. O nefrologista é um profissional habilitado e formado dentro da sua residência, dentro da sua especialização para a condução de
excelência da pressão arterial. Então, isso é muito importante. Outro recado, medir a pressão arterial. Às vezes, quem está ouvindo a gente não é hipertenso, mas tudo bem, você pode vir a ser hipertenso um dia, porque você está envelhecendo, todos nós estamos. Esse é um dos principais, se não o maior fator de risco. Outra coisa, você está acima do peso, meça a sua pressão arterial, mas se você não estiver, meça assim mesmo. Então, acho que é outro grande recado. Medir a pressão arterial é algo que tem que fazer parte da nossa cultura, pelo menos uma vez por ano. E, finalmente, para quem já é hipertenso, para quem já é, inclusive, hipertenso e doente renal crônico, a gente precisa ter uma qualidade de vida melhor. Isso não é taxativo de que o mundo acabou. Não é. A gente precisa tratar. Para quê? Proteger o rim, mais proteger o coração e proteger os olhos, proteger os órgãos. Se nós já temos os rins prejudicados, não é o fim do mundo. A gente precisa proteger o coração, a gente precisa proteger os olhos. Os rins já não estão bem, já estão em estados finais, alguém está ouvindo a gente, já está em diálise, ok, mas o seu coração, a doença do seu coração é a maior causa de mortalidade hoje de pacientes em diálise. Então, isso é muito importante. Medir a pressão. Tomar os medicamentos, se você já tem hipertensão, se você já é hipertenso, se você é doente renal crônico, toma os medicamentos, mesmo quando seu médico está se importando com isso e você não está sentindo nada. Acredita, toma porque é muito importante. E, finalmente, doenças renais já acontecendo dentro de um contexto de hipertensão ou hipertensão muito severa, vale a pena a avaliação de um nefrologista. Ai, olha, sem motivos para complementar. Perfeito. Agora eu só peço mais uma coisa. Fala pra gente o @ para que a gente possa seguir e aprender cada vez mais. Então, o meu Instagram, ele é um Instagram, pessoal, muito voltado para médicos e profissionais de saúde. Então, talvez muitas pessoas vão chegar lá e vão ver conteúdos muito acadêmicos. Isso é proposital, porque eu acho que a nefrologia e a hipertensão tem que ser faladas juntas. Isso é um ideal. Eu acho que é um projeto da minha vida, por isso que existe. Mas estão todos convidados, sobretudo em muitas situações em que eu acabo comentando também para o público geral, é @nefrohipertensão. Propositadamente, nefrohipertensão. Hipertensão. Perfeito. Adorei esse trocadilho. A gente gosta de trocadilho aqui também, né? Você Ótimo. já reparou? É um diálogo. Com certeza. Ai, muito bom. Gente, se você aí do outro lado ficou com alguma dúvida, o que eu acho difícil sobre esse tema, porque ela arrasou. Mas se ficou alguma dúvida, se quer propor algum tema novo pra gente, fica à vontade. Você pode escrever aqui embaixo nos comentários ou até me mandar lá no @hemodiálogos. Pode mandar no nosso direct que a gente vai ouvir tudo que vocês têm para nos dizer e vamos trazer em forma de tema ou de resposta aqui para você, tá bom? Fica à vontade. Bom, e agora eu só tenho que agradecer a você que esteve conosco até aqui. Você esteve no Hemodiálogos. Tchau! Esse programa foi produzido e dirigido por Mariana Orlandi. Roteirizado por mim, Jéssica Marcelo, e por Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo, que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos. Tchau!